Pensando rapidamente nos tipos de soldagem que existem e nas alterações metalúrgicas que podem ser promovidas, a gente tem que pensar o seguinte: existem soldas que envolvem fusão e existem soldas que não envolvem fusão, tá? O processo de soldagem que não envolve fusão é chamado de processo no estado sólido. E existem vários tipos de processos. Existem soldas onde eu vou ter uma explosão de um material em cima do outro, onde eu vou ter dois materiais sendo laminados juntos ou sendo estrudados juntos. Eu posso ter uma solda que envolve fricção. Esses processos, todos são processos especiais e são feitos, obviamente, em fábricas, usando equipamentos especiais, né? E eu não vou falar dessa soldagem no estado sólido. Eu vou focar na soldagem que envolve a fusão. Então, vamos pensar nas soldas de união entre materiais e que envolvem a fusão localizada. Ou seja, eu vou fundir os dois materiais e deixar que haja uma solidificação dos dois materiais juntos. Então, as soldas de união que envolvem a fusão localizada, a gente sempre tem que pensar que eu vou levar o material até a fusão. Isso significa que eu preciso aquecer o material até que ele vá fundir, pelo menos localizadamente, na interface com outro material. E isso vai acontecer como? Obviamente, eu preciso dar algum tipo de energia para aquecer o material. E é interessante a gente pensar que essa energia, ela tanto pode ser uma energia química numa soldagem à chama, né? Uma soldagem oxicombustível, como ela pode ser uma energia elétrica, um arco elétrico, por exemplo, que eu vou abrir entre os dois materiais, ou eu posso ter também uma energia de natureza física, uma radiação, um laser, um feixe eletrônico. Eu posso também fazer passar corrente entre os dois materiais e ter uma resistência elétrica entre eles e fundir a interface. Então eu tenho diferentes naturezas da energia que eu vou impor para fundir o material. Na verdade, para aquecer o material até que ele chegue na temperatura de fusão localizadamente. E aí vem os diferentes processos que existem. Uma das coisas que a gente tem que pensar é que essa quantidade de energia que eu vou impor, primeiro eu tenho uma determinada magnitude dessa energia. E depois, uma coisa importantíssima é a área que eu vou aquecer. Se eu aquecer uma área muito grande com uma quantidade de energia mais baixa, vai demorar muito até eu chegar com aquele material na temperatura de fusão, né? Então, a área aquecida para fundir, ela é muito importante, né? Então, se eu vou aquecer uma área muito grande, eu vou precisar muita energia para chegar até a fusão, sendo que eu vou ter que aquecer muito material. Então, se eu tenho processos menos intensos, como é o caso de uma solda oxiacetilênica, você vê que você precisa pré-aquecer muito material e você não consegue soldar um material de grande espessura. Porque a gente sempre tem que lembrar que para eu aquecer localizadamente, de alguma forma eu tenho que levar o material até a fusão e de alguma forma vai existir um gradiente entre a região que está fundindo e o resto do material, até chegar na temperatura ambiente. Porque se o material está na temperatura ambiente e eu tenho que levar ele até a fusão, vai existir um gradiente de temperatura. E se eu tiver uma energia que ela não seja muito intensa, o que é a intensidade da energia? É a magnitude da energia em joules, por exemplo, numa área aplicada. Então, se a área é grande,
pode ser que eu demore muito para esquentar e o meu gradiente de temperaturas vai ser um gradiente bem suave, o que não é interessante. Eu não quero esquentar todo o material para fazer ele fundir. Então, os processos, que são os processos mais intensos, são aqueles onde eu tenho uma fusão praticamente instantânea numa área muito pequenininha, com uma quantidade de energia alta. Por exemplo, se eu soldar a laser, eu consigo fazer uma solda laser praticamente sem esquentar o resto do material, esquentando uma área muito pequenininha. Então, essa coisa da intensidade da fonte tem a ver com a quantidade de energia que eu consigo colocar numa área. E quanto maior a intensidade, mais rápido vai ser o processo de esquentar o material até ele chegar na fusão. Tá? Então, esse é o conceito de intensidade de fonte. E o conceito de energia de soldagem. A energia de soldagem já não trabalha com a área, né? A energia de soldagem é o quanto eu estou dando de energia ao material para aquecer. Só que, normalmente, a minha fonte de energia não é uma fonte de energia estática, né? Eu vou soldar, eu vou caminhando com a minha fonte de energia. Então, eu preciso dar essa medida de energia numa quantidade de energia por uma unidade de comprimento. Mas eu já não estou pensando na área, mas a área nunca pode sair da nossa cabeça. Por quê? Porque quanto maior a área que eu vou aquecer para fundir, maior vai ser a quantidade de energia que eu tenho que dar para a fusão. Óbvio que tem materiais que eu preciso aquecer até 1.500 graus, como um aço, e tem materiais que eu vou aquecer até 600 graus, como uma liga de alumínio, por exemplo. E os processos, né? Eu também não vou falar nem de processos com energias de natureza química, nem processos com energias de natureza física. Também são processos mais especiais esses. Eu vou falar dos processos de soldagem a arco elétrico, que é o que a gente mais utiliza. Um arco se forma entre dois eletrodos quando eles estão submetidos a uma diferença de potencial. E, inicialmente, é necessária uma atmosfera gasosa ou de vapores metálicos, e, posteriormente, para você manter esse arco, é necessária uma atmosfera ionizada. A coluna do arco, ela tem temperaturas que podem chegar a 20.000 Celsius. Só que, obviamente, essa é a temperatura do arco e não a temperatura do material metálico. Você precisa que o arco ele permaneça durante algum tempo aberto para que você consiga aquecer o material metálico e ele consiga, então, atingir uma temperatura mais alta, por exemplo, uma temperatura de fusão. Então, eu tenho que a energia que vai ser aplicada depende basicamente dos parâmetros elétricos do arco. Quando a gente pensa no aporte de calor, ou na energia de soldagem, que é essa energia que você impõe para aquecer e fundir o material, é óbvio que quando a gente calcula, a gente tem parâmetros elétricos. Eles são basicamente a tensão do arco, que está muito ligada com o comprimento do arco, e a corrente que passa pelo arco. Essa corrente em ampere multiplicada pela tensão em volts já vai me dar uma potência em watts. E para a gente saber qual é a energia, a gente tem que saber qual é o tempo que o arco permaneceu numa determinada posição. Se a gente está falando que o arco se movimenta, então a gente também tem que saber qual é a velocidade. A velocidade do arco vai dizer para a gente quanto tempo aquele arco está aberto num determinado ponto em que eu estou tendo a fusão. Quando a gente vai calcular o aporte, então a gente tem quais são os parâmetros elétricos,
corrente em ampere e a tensão em volts, e a gente sabe que a tensão vezes a corrente vai dar uma potência em watts. E para a gente chegar na energia, a gente tem que saber quanto tempo a gente está aplicando aquela potência num determinado ponto. Óbvio que quando você está com uma fonte que caminha, ou seja, com uma poça de fusão que caminha, a velocidade linear dessa poça de fusão caminhando é a velocidade de soldagem e ela vai dar a ideia para a gente de quanto tempo está permanecendo em cada ponto. E o aporte de calor vai ser uma energia que a gente está dando por unidade de comprimento. Como existem processos de soldagem que trabalham com diferentes níveis de tensão em volts, isso significa que mais ou menos eu sei que processos que trabalham com baixa tensão, como a TIG, por exemplo, eu vou trabalhar com baixas tensões, eu vou ter um processo naturalmente de baixo aporte. Tensões típicas são 13, 15 volts. Se eu trabalho com processos que têm alta tensão, por exemplo, o arco submerso, eu posso trabalhar com tensões de até 40 volts. Então, eu já vou saber que um arco submerso, por exemplo, vai ser um processo que já vai me dar um mais alto aporte. O aporte de calor, então, ele é dado pelos parâmetros elétricos, tensão e corrente, e pela velocidade linear da minha poça de fusão. Por que é importante a velocidade linear? Porque a gente pode fazer uma soldagem que seja com um cordão filetado é um cordão estreito, reto, ou eu posso vir oscilando, e essa oscilação ela pode ser pequena ou pode ser grande. Quanto mais eu oscilar, mais energia eu vou dar. Por quê? Porque a minha velocidade linear vai ser reduzida. Mas quando eu vou realmente avaliar os efeitos que essa fusão localizada tem no material, tanto de promover alterações microestruturais, como de criar tensões residuais, não me interessa apenas ter ideia do aporte de calor. Eu tenho que ter ideia do aporte de calor em relação àquele material que está sendo soldado. Eu estou soldando material de uma pequena espessura, de uma grande espessura, eu estou fazendo uma solda em uma junta de topo que tem apenas 2 vias de troca de calor, eu estou fazendo num nó de uma estrutura, eu estou fazendo numa junta em ângulo, é um cordão que está fundindo muito material, fundindo menos material, várias relações entre o aporte de calor e as características geométricas e o próprio tipo de soldagem e o requisito que eu terei para aquela soldagem são muito importantes. Então, o aporte de calor sozinho, ele não me diz muita coisa. Eu tenho que pensar no aporte de calor dentro de todo um contexto daquela soldagem. E mais, existem várias características de processos de soldagem e de procedimentos de soldagem que criam energias extras. Então, se eu aplico, por exemplo, um pré-aquecimento, eu vou reduzir a troca de calor através do material e isso é como se fosse um aporte que eu estou colocando no material e que vai realmente alterar muito as velocidades de resfriamento, as transformações que vão acontecer nas regiões de solda e zona afetada e vai também influenciar muito o nível de tensionamento residual que a gente vai ter e o nível de distorção que a gente vai ter, porque eu tenho as tensões e eu tenho as deformações. Quando eu uso, por exemplo, um gás que ele se dissocia e depois se recombina na poça de fusão, como é, por exemplo, o CO2, o metal de solda acaba tendo uma energia adicional exotérmica durante aquela recombinação. Então, uma solda, por exemplo, com CO2 puro, é uma solda que eu estou conferindo uma quantidade adicional de energia, enquanto que se eu estiver soldando, por exemplo, com uma mistura argônio-CO2 com uma baixa quantidade de CO2, eu vou ter uma poça de fusão mais fria. Então, eu também tenho características de
conferir energia que não estão diretamente relacionadas com essa questão dos parâmetros elétricos. E isso tem que ser avaliado também, principalmente quando eu tenho requisitos para os materiais onde estruturas mais grosseiras tendem a não atender. Por exemplo, quando eu tenho tenacidade como um requisito. Eu não posso ter estruturas muito grosseiras, então o aporte de calor realmente ele vai ser muito importante na hora que eu estiver selecionando um procedimento de soldagem. Então, eu vou falar em relação aos processos aquilo que vai interferir diretamente nas alterações metalúrgicas e na formação de defeitos nos materiais, porque isso é o que, do ponto de vista do material, é importante. É lógico que tem muita gente que estuda o arco elétrico buscando estabilidades e buscando processos e buscando melhorias e buscando produtividade, mas não é a ênfase aqui. A ênfase aqui são as alterações metalúrgicas. E aí eu tenho diferentes tipos de processos. E eu vou falar um pouquinho sobre os processos, sempre do ponto de vista do material. Então, vamos pensar o seguinte: existem processos e processos de soldagem. Os mais comuns são o processo de soldagem TIG, ou em inglês GTAW, que é o Gas Tungsten Arc Welding, e TIG é a abreviação do inglês, né? Tungsten Inert Gas. Vou falar um pouquinho da TIG mais à frente. Mas eu tenho também o processo SMAW, que é o processo eletrodo revestido, Shielded Metal Arc Welding. O pessoal também em inglês fala de Stick Electrode. Eu tenho o processo GMAW, que é o Gas Metal Arc Welding, que são os processos MIG-MAG. Eu tenho o processo arame tubular, que é o FCAW, por exemplo, pode ser o MCAW também, que é o Flux Core ou Metal Core Arc Welding. São processos de arame tubular, ou com fluxo ou com metal, né? Pó metálico no core, né? Que é o núcleo. E eu tenho o processo SAW, que é o processo Submerged Arc Welding. Então, os principais processos a arco elétrico são esses: o processo TIG, eletrodo revestido, MIG-MAG, arame tubular, arco submerso. Esses são os principais processos que eu vou falar sempre do ponto de vista do material, tá? E eu vou apresentar um pouquinho das características de cada um, só para a gente ficar pensando exatamente o que tem de limitação para cada processo e o que tem de que o processo ele é mais amigável aos materiais, tá? E vocês podem até se surpreender, tá? Na soldagem a arco elétrico, então eu tenho que um dos eletrodos é o próprio material de base que eu quero fundir e solidificar para unir, para restaurar, para revestir. E o outro eletrodo, ele pode ser tanto um eletrodo que apenas vai abrir o arco e não vai se fundir, então ele vai ser um eletrodo não consumível, como é o caso no processo TIG, da gente usar um eletrodo de tungstênio. O outro tipo de eletrodo é o próprio metal que eu quero depositar. Então, ele vai ser um metal consumível, ele vai ser um eletrodo que o arco elétrico vai fundir tanto o material base como esse eletrodo, e ele, obviamente, para manter o arco elétrico, ele vai precisar, à medida que ele for sendo consumido, você vai precisar que tenha uma aproximação do eletrodo.
esse eletrodo, quando ele é consumível, ele também é o metal de adição. Então, a gente tem num processo de soldagem arco-elétrico sempre 2 eletrodos. Um, o próprio material de base, e o outro, um eletrodo, que vai ser um eletrodo não consumível, de tungstênio, por exemplo, na soldagem TIG. E eu tenho também um eletrodo que pode ser consumível, que são os outros processos mais comuns, que são o processo de eletrodo revestido, o processo MIG-MAG, o processo arame tubular, o processo arco submerso. O eletrodo que vai abrir o arco, ele vai também ser fundido e ele vai ser incorporado à poça de fusão. E aí a gente tem que pensar que quando a gente tem uma poça de fusão em alta temperatura, líquida, essa poça de fusão, ela precisa ter algum tipo de proteção contra o ambiente. Então, tanto a forma de você ionizar aquela atmosfera do arco, como a forma de você proteger a poça de fusão das condições ambientais, com oxigênio, pode causar contaminações nessa poça de fusão, então a gente tem que ter uma determinada proteção da poça de fusão. Esse tipo de proteção da poça de fusão, tanto pode ser um gás que a gente vai injetar através de uma tocha, como ele pode ser um gás gerado pela queima de um fluxo. E essa queima de fluxo gera gases, e esses gases eles vão proteger a poça de fusão e também vão ionizar aquela atmosfera do arco. Então, existem 2 tipos de proteção da poça de fusão, ou pela injeção de um gás, ou pela formação de um gás pela queima desse fluxo, que é um revestimento, ou que é um fluxo interno, ou que é um próprio pó que é adicionado em cima ali do material. E essas são os tipos de processos que a gente tem. E os tipos de processos que a gente tem, tanto eles podem ser com proteção gasosa injetada, como eles podem ter a proteção pela queima desse revestimento, desse fluxo. E quando você tem a queima, você vai ter também a formação de escória. Essa escória ela é formada pela combinação daqueles revestimentos com o arco e com a poça de fusão, e você acaba tendo também um efeito adicional de proteger e isolar termicamente ali o material, então você acaba tendo um resfriamento um pouquinho mais lento. Quando você tem a proteção dada pela injeção de um gás, esse gás pode ser tanto um gás inerte, como ele pode ser um gás ativo. A gente tem argônio ou hélio inertes e a gente tem o CO2 ativo. Além disso, a gente pode adicionar N2 nitrogênio, H2 hidrogênio, O2 oxigênio, para garantir algumas características especiais ao arco elétrico, mas isso nas misturas. A gente não consegue soldar com nitrogênio, a gente não consegue soldar apenas com oxigênio. Então, esses gases eles podem ser adicionados aos gases de solda para obter determinadas características. E, obviamente, além das características no arco elétrico, você também pode ter características metalúrgicas causadas pela própria atividade desse gás na poça de fusão. Em geral, você coloca esses gases nas misturas para conseguir efeitos, por exemplo, de limpeza da poça de fusão ou de estabilidade de arco. Aliás, em termos de estabilidade, eu preciso dizer para vocês, muitas vezes você ter uma máquina, um equipamento, que seja um equipamento que te dê maior estabilidade de arco, pode ser um pouco mais caro, mas é incrível como você consegue, tendo estabilidade de arco, ter soldas mais íntegras. Sempre que você tem algum tipo de instabilidade, você pode não estar dando a energia que você acredita que estivesse dando por conta desse arco instável, e você acaba tendo alguns problemas de falta de fusão ou falta de penetração. Então, uma coisa é certa, quando você tem uma estabilidade de arco, tudo fica mais fácil. E
muitas vezes a gente não se preocupa tanto com os equipamentos de soldagem, mas deveria, porque se você acaba comprando um equipamento mais barato porque você acredita que não faz diferença, mas, puxa, faz muita diferença e você ganha não só em termos de produtividade, mas em termos de qualidade também. Você acaba tendo soldas mais íntegras quando você ajusta bem parâmetros de soldagem e você tem equipamentos que permitem ajustes maiores, né? Não digo num processo eletrodo revestido, mas principalmente em processos semiautomáticos e processos automáticos. Pensando nas máquinas de solda, também é interessante a gente pensar o que significa uma solda manual, uma solda semiautomática, uma mecanizada, uma automática, uma robotizada. Que diferenças a gente vê? Na solda manual, quem tem total controle sobre toda a abertura, manutenção de arco, toda a parte de alimentação de arame, um controle que você possa ter do calor, o movimento que o arco faz na peça, na verdade, o caminho da poça de fusão, o ajuste, quando você coloca, por exemplo, num chanfro, e o chanfro às vezes tem alguma irregularidade, e como é que você caminha com essa poça de fusão, qualquer tipo de correção que você precise fazer, isso tudo é feito pelo homem. Então, essa é uma solda manual, e a solda manual, ela realmente exige que o soldador tenha a habilidade e tenha uma experiência para poder contornar as diferentes condições ruins que ele vai encontrar. Um certo desalinhamento, um chanfro que não tem uma condição de acabamento muito bom, isso tudo um bom soldador ele consegue superar. Quando você tem um processo semiautomático, como é o processo GMAW, por exemplo, onde você tem uma alimentação automática e também toda a parte de manutenção de arco é feito pela máquina e não pelo soldador, na verdade, o camarada ele é menos demandado, né? Ele também precisa entender o que ele está fazendo e ele também tem todo o controle sobre o aporte que ele vai dar para fundir o material, ele tem controle sobre toda a movimentação do arco e ele também tem controle sobre essas condições, esses obstáculos dimensionais e geométricos que ele pode encontrar, tanto no processo manual como no processo semiautomático. A diferença é que num processo semiautomático, como existe um autoajuste de parâmetros, esse arco elétrico ele é mais facilmente mantido e você pode ter pessoas com menos habilidade e menos experiência. Quando a gente entra no processo mecanizado, o processo mecanizado é simplesmente você colocar o seu equipamento numa condição onde você tem um dispositivo, ou uma tartaruga, ou um posicionador, onde você meio que guia por onde você está levando a sua poça de fusão. E você usa os processos semiautomáticos justamente porque você quer que tenha os autoajustes na taxa de fusão. Então, um processo mecanizado ele não tem um soldador. Ele tem, na verdade, um operador da máquina de solda. Normalmente, quem opera sistemas mecanizados tem que conhecer de solda, tem que ser um soldador que saiba soldar, para ele poder identificar possíveis problemas que ele vai ter. É óbvio que quando, por exemplo, a gente pega um processo arco submerso, que é um processo mecanizado e que tem possibilidade de ter um alto aporte de calor, quando a gente tem um alto aporte de calor, a gente funde muito. E se você funde muito e você, nesse tipo de processo, você sempre vai usar um backing, você vai usar um cobre junta, ou você vai usar uma base,
você não tem tanto problema da gravidade, porque esses processos de muito alto aporte até eles trabalham em muito poucas posições de soldagem. Normalmente você trabalha na posição plana, né? No máximo numa posição horizontal. Então, nos processos que são mecanizados, existe uma grande possibilidade de dar problemas caso o camarada que seja o operador da máquina ele não tenha essa experiência necessária. Então, um processo mecanizado é um processo que, bem estabelecido, ele é facilmente reproduzido, mas qualquer condição diferente tem que ser analisada e quem pode analisar normalmente é quem já sabe soldar. Num processo automático, praticamente tudo é feito pela máquina. E existem algumas condições onde você tem o retorno da informação para correção e tem outras que você não tem o retorno. A questão no processo automático, diferente de um processo robotizado, por exemplo, é que no processo robotizado, que você tem um robô que ele pode fazer um percurso do arco elétrico e um percurso, na verdade, da poça de fusão, que é o que interessa para a gente, ele tem algumas limitações do próprio dimensional, né? Então, alguns processos robotizados, você tem um envelope de espaço limitado, né, pelo próprio robô. Então, assim, é importante entender que você vai trabalhar com os processos manuais que exigem muito dos soldadores, mas você pode trabalhar com processos mecanizados, automáticos, robotizados, que exigem menos habilidade do operador, mas mais conhecimento. E você tem que estar sempre com todo um planejamento para que você tenha processos mecanizados, automáticos e robotizados, porque os seus dimensionais têm que ser muito mais precisos, você tem menos possibilidade de correções geométricas e desvios. Então, nesses processos, você tem que ter um bom planejamento. E quanto à questão de energias de soldagem, a gente vai ver que a gente pode precisar adotar baixas energias de soldagem quando a gente vai soldar chapas muito finas, quando a gente vai soldar a raiz de tubulações, onde eu tenho pouco material que tem que ser fundido e ele tem que ter um bom controle, porque ele tem que ter um bom acabamento. Então, a gente tem processos onde a gente vai ter baixa energia, são os processos onde a gente vai usar os parâmetros elétricos de menor energia. Quais são os parâmetros elétricos? Baixa tensão e baixa corrente. Alguns processos, eles são tipicamente utilizados para conferir baixas energias. Mas, por exemplo, o processo TIG, ele é um processo onde as tensões realmente são baixas. Porém, se você tem uma variável aí, que é a velocidade, e essa velocidade, que é o tempo que você mantém o arco aberto, ela pode ser ou muito baixa ou muito alta, o que não é qualquer processo que você pode fazer isso, mas no processo TIG você pode. Como? Se você usar técnicas de oscilar o arco, você vai conseguir ter velocidades lineares mais baixas e isso vai fazer você ficar um tempo maior. Então, num processo TIG, você tanto pode conferir uma energia baixa, se você andar mais rápido, como você pode conferir uma energia alta, se você oscilar a sua poça de fusão. Agora, tem processos como o processo GMAW em curto-circuito, que você também tem tensão baixa e corrente baixa, e que você dificilmente consegue ficar fazendo muita oscilação. Então, ele já é um processo que naturalmente vai te dar uma energia baixa. Então, você vai usar para aquelas condições que você precisa de energia baixa. E existem processos como o arco submerso que você já tem naturalmente uma energia alta. Então, nesse aí, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar grandes espessuras, grandes deposições, justamente para que você tenha uma característica conforme a sua aplicação. Em termos de produtividade,
Se você tem consumíveis de solda, como varetas, eletrodos, que eles têm tamanhos finitos e pequenos, você tem que parar toda hora e pegar outro eletrodo. Então, isso vai diminuir a sua produtividade. Óbvio que quando você vai utilizar processos que têm alimentação de arame e você usa bobinas, esses são os processos mais produtivos, porque você não precisa parar a sua soldagem. Então, você também tem essa questão da produtividade associada a diferentes tipos de processo.